Ele fala ali que o Endrick é paciente, a torcida brasileira que não é exatamente paciente, esperando o Endrick ser usado. Mas tá claro, o início da resposta até, tem algumas pessoas dizendo que o início da resposta ali, ele dá uma ironizada de alguma forma no Endrick. É que o início da resposta, ele tá falando sobre os outros dois caras mais de área, né? Tanto o Matheus Cunha quanto o Igor Thiago. Ele fala, Matheus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de segundo atacante do que de referência. Algo que o Igor Thiago tem. Ele é forte, é muito agressivo. Aí começa, o Endrick é outra coisa. Então, só para não parecer que, assim, foi aleatório, teve um contexto para ele começar a responder Ele fala dessa forma. a qualidade de um, fala a qualidade do outro, e aí na hora que vai falar do Endrick, ele fala, o Endrick é diferente dos dois, o Endrick é diferente de tudo. Exato. Agora, e aí... pô, então, é onde eu quero chegar, né? É diferente de tudo, vai chegar o momento certo, vai chegar... É porque na sequência tem a pergunta, né, paciência. do PVC, tá? Se ele é esse extraordinário, se ele é esse diferente, por que ele não joga? E aí ele fala, vai chegar a hora, no momento certo ele vai jogar. No momento que momento certo é, André? Eu tenho... Essa entrevista de ontem reforçou o que eu acho, tá? Sobre... o que eu acho sobre que eu acho que o Ancelotti pensa sobre o Endrick. Sim. Que é jogador de contexto. O que a gente achava que era o Igor Thiago, para entrar, para bagunçar o jogo, para mudar a cara da partida, como plano B ou C, é o Endrick, não é o Igor Thiago. E também quando ele fala que o Matheus Cunha é mais associativo, que o Igor Thiago é mais jogador de área e que o Endrick não é nenhuma coisa nem outra, eu acho que isso poderia ser avaliado como positivo para o Endrick, porque ele é meio que as duas coisas. Ele associa melhor do que o Igor Thiago e ele entra na área melhor do que o Matheus Cunha. A discordância tem prioridade. Não, porque se o Endrick fosse a junção dos dois, ele diria, o Endrick tem um pouco dos dois. Ele disse, o Endrick é outra coisa e não explicou que coisa é essa. Então, assim, mais uma vez, o Ancelotti prefere não dar detalhes sobre o Endrick. Porque ele disse, o Endrick é outra coisa. É que a gente não tem a chance de fazer a réplica, né? A dinâmica da coletiva, não. Porque era uma coisa, a pessoa que fez a pergunta do Endrick, o ideal seria ela, tá bom, e que coisa é essa? A minha impressão é, o Endrick nem serve para associar, nem serve para ser referência. Ele serve para outra coisa. Qual é a coisa? Ele não falou. Aí depois o PVC vem na esteira dessa resposta, perguntando, tá bom, se ele é um talento extraordinário, por que ele não joga? De novo, ele escolhe não falar. Ele fala, ele jogará no momento certo, ele será importante. Então, mais uma vez, o Ancelotti escolhe não falar sobre o Endrick. A única coisa que ele falou do Endrick é o Endrick está convocado para a Copa de 2030, porque ele diz ele vai ser muito importante na próxima. E o técnico da próxima é o Ancelotti. Então já temos um convocado para a Copa de 2030. É a única coisa que sai de objetivo do Ancelotti falando sobre o Endrick. Professora? Por favor, prossiga com a palavra, André Henning. Posso fazer uma pergunta, professora? Pode. A senhora acha que o Endrick não entrou no jogo porque o Bruno Guimarães pediu para sair e tal, e que o natural seria ele entrar? Danilo colocou na cabeça do... O Danilo colocou isso como possibilidade na entrevista, inclusive. Na cabeça do Ancelotti, você acha que foi isso que aconteceu? Que ele iria colocar o Endrick? Eu acho que o Endrick pode ser jogador para este contexto. Então, justamente porque, assim, ó, se teve um momento que o Brasil teve ali um pouquinho de chance de chegar e até ganhar o jogo, foi ali naquela reta final. Que a gente olhou um pro lado, um pro outro e falou, cara, dá pra ganhar. Marrocos morreu. Então, assim, se não é naquele momento o momento certo, você olhar pro lado, olhar pro outro e falar, gente, nós podemos ganhar esse jogo na estreia. Tá bom que o empate contra Marrocos, depois do que a gente tomou de sufoco no primeiro tempo, ele não vai ser ruim, não. Mas dá pra ganhar. Endrick, vamos lá. Besta enjaulada, sai da jaula, vai lá, mata os caras. E aí, então assim, se não foi ali o cansaço e tal, pô, não tem momento mais certo do que esse. Então,
Eu concordo. Só que dá para ganhar e também dá para perder. E não podia perder. Antes de ganhar, não podia perder. Eu teria colocado o Endrick, tá? A minha visão seria de colocar para ganhar o jogo também. Teria sido colocar antes, teria sido colocar no lugar do Igor Thiago também, ou desde o início, ou pelo menos desde o intervalo, ou pelo menos no minuto 60. Enfim, ele teria que ter entrado em 3 lugares, em 3 momentos antes. A questão, quando ele fala ontem de que ele vai jogar na hora certa, que ele não é esse cara associativo, né? Porque esse cara associativo é o Matheus Cunha, que ele não é esse cara de área porque esse cara é o Igor Thiago, mas eu acho que ele faz associação melhor que o Igor Thiago e eu acho que ele faz entrada de área melhor que o Matheus Cunha para definir lances. Me reforça a sensação de que ele perde em bolas demais e isso é perigoso para o time. Ele arrisca demais, ele quer o gol demais e quando ele prefere o Matheus Cunha é porque ele quer um cara para ele quer um cara para manter posse de bola e ontem ele falou de equilíbrio. E quando ele quer o Igor Thiago, ele quer só um definidor de jogadas lá na frente e não alguém que vai sair para buscar a vida fora da área, que eventualmente vai errar um passe, que vai errar um lançamento, que vai tentar um drible onde não deve. Coisa que para isso a gente já tem o Vini Júnior. Então, as respostas ontem do Ancelotti sobre o Endrick me ajudam a construir o que eu já pensava sobre ele. Ele arrisca demais e para arriscar demais já tem o Vinícius Júnior. E num contexto de 1-1 contra Marrocos, se a gente arrisca demais, perde bola para esses caras que contra-atacam como se estivesse andando de moto, vai ser um perigo. Eu discordo. Eu teria colocado antes, mas as declarações recentes do Ancelotti têm me feito acreditar isso. Bom, vamos trazer... Só um ponto que quando a gente analisa o contexto do jogo era o que o André falou aí. Marrocos está tá mais contido no segundo tempo, de repente eu vou colocar. Agora, junta as duas coisas, o contexto com o que falou o Ancelotti ontem. O Endrick, se ele entrasse no lugar do Igor Thiago, ele ia entrar numa coisa que o Endrick não é, segundo o Ancelotti, que é um definidor, um 9, beleza. Se ele entrasse no lugar do Rafinha, que na ocasião estava jogando por dentro, ele não é um jogador de associação e tudo. Ele entraria como? O mais preocupante para mim da resposta de ontem é, quando ele diz, ele não é nem o Matheus Cunha, nem o Igor Thiago, ele é outra coisa, qual seria o cenário que ele ia entrar? Porque se ele quer associação, vai entrar o Matheus Cunha. Se ele quer área, ele vai entrar o Igor Thiago. Essa é a preocupação. O que vai entrar o Endrick? O Endrick vai entrar só em uma situação, que é quando ele quiser que o atacante entre no facão? Assim, a resposta de ontem me deixou bem preocupado e com a sensação de que o Endrick vai ter poucos minutos na Copa, porque ele é outra coisa. E essa outra coisa, eu não estou vendo uma outra coisa no ataque da seleção brasileira. E aí, se não tem essa outra coisa, não tem oportunidade para o Endrick. Mas para 2030 ele já está. Que bom que o Endrick é paciente. Teve gente dizendo aqui. Claro que o Ancelotti sabe que ele é paciente. Está testando a paciência do moleque já faz tempo.